Vamos fazer isso então com as coisas materiais, principalmente no final do ano, é a melhor coisa que tem. Eu tive uma cliente em 2017 e ela estava toda estrupiada financeiramente, emocionalmente, toda destruída. Família, casamento. Falei, vamos fazer o seguinte? Ela morava num apartamento de luxo, devendo 10 meses de aluguel. E aí, ela tinha um dela fechado, sem armário, pequenininho. Tipo, o de luxo tinha 300 metros e o dela tinha uns 80. Sei lá, mais ou menos isso. E aí eu fui dar uma tarefa para ela. Vamos entregar aquilo que não é seu, porque você está atrasando a vida dos outros. Imagina a pessoa deitar e lembrar que você não paga aluguel 10 meses. Já me põe na justiça. Agora o juiz sabe, o advogado sabe, o cara que entrega a carta sabe. Vamos largar com esse trem, entrega esse apartamento. Como que vai ser minha vida? Aí eu estava sugerindo isso para ela alugar. Ela, não, eu tenho um apartamento. Ela, mas eu não consigo morar lá dentro. Então por quê? Todo mundo dá conta de morar. Eu já morei num apartamento de 48 metros quadrados, por que você não dá conta de morar? Aí ela virou e falou assim, porque minhas roupas em primeiro lugar não cabem. Eu falei, tá fácil demais. Anota a tarefa. Desfazer das roupas. Essa mulher em uma semana foi lá, conversou com a família, ela bem aplicada ali, que ela falou, já que eu paguei para você me dar instrução, eu vou seguir tudo que você está falando. E ela seguindo tudo que estava falando, ela adoece nessa semana. Por que ela adoeceu? Porque ela pegou 7 sacos desses de 200 litros e colocou de roupa, que não cabia no closet e teve que desfazer. E isso abalou ela emocionalmente, eu nunca esqueço disso. Isso abalou ela, que ela adoeceu por uma semana. É muito interessante, né? A pessoa está toda enrolada, ferrando a vida dos outros e ainda adoece na hora de doar as coisas. É como se fosse um rio que prendeu e virou um esgoto. Quando você começa a soltar, aquilo ali vai te liberar. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ela doando aquilo, indo para esse apartamento, e ela reclamava assim, umas 2, 3 semanas depois. Eu não sei por que eu estou seguindo o que você está falando. Eu falei, porque você não vai ferrar com a vida de ninguém, nem com a sua mais. Para de ter apego com a vida que você não dá conta de sustentar. Construa a sua vida primeiro, gere energia. Você precisa de resolver ela primeiro. Tem várias situações, eu vejo alguns sócios querendo fazer maluquice, eu falo, cara, vai por aqui. Não, eu já quero ir por aqui. Eu falo, cara, eu não consigo achar a energia que você está falando que tem. Engraçado, a maioria das pessoas é o contrário. Elas não têm energia, eu sei que ela tem. Ele não sabe que tem energia, na verdade, eu sei que tem. Eu sempre estou desafiando alguém a fazer aquilo que acha que não dá conta. Mas quando é o contrário, eu também não deixo. Eu falo, você quer fazer um negócio que você não tem energia? Não, mas eu vou, então vai com Deus. Presta atenção. Desapega dessas coisas. Virar o ano já desconectando disso já vai te ajudar demais. Segundo, tem gente aqui que precisa dar uma desconectada de algumas pessoas, sim ou não? Vocês não entenderam que a relação da nossa humanidade, da nossa geração, é acertar os ponteiros com as pessoas que a gente precisa de andar rapidinho, né? Vocês não entenderam isso não, né? Chama network isso. Tem gente que está sugando sua energia e não quer prosperar. Tem gente que se falasse uma palavra para você, você prosperaria. Por que você já não desconecta disso aqui e anda aqui? É porque eu sou apegado. Tem gente aqui que tem dó, né? Aí fala assim, tadinho da pessoa. Coitada da pessoa. O que vai ser da pessoa sem eu? A mesma coisa que ela sempre foi. Não, Marçal, mas não é assim não. Você ficou desumano, depois você ficou rico. Não foi depois que eu fiquei rico. Eu só fiquei rico porque eu entendi o que eu estou ensinando para vocês. Porque se eu pudesse andar com as pessoas que eu gostava do meu passado, eu não ia estar aqui nesse palco agora. Sabe por quê? Porque a maioria delas não deixariam, em hipótese nenhuma, eu ter crescido como eu cresci. Quer saber uma outra informação? Estudaram todas as pessoas lá do Vale do Silício, os grandes players, as cabeças mais brilhantes do Vale do Silício, que fica lá em Palo Alto, na Califórnia. E estudaram. O que eles têm em comum? É religião? Várias religiões diferentes. Não. Um monte ateu. Ateu, hein? Aí vamos estudar. É a idade? Não. É um lugar dos Estados Unidos? Tem 50 estados nos Estados Unidos. É algum lugar dos Estados Unidos? Também não. Caçaram coisas para falar assim, vocês têm que ter alguma coisa em comum. Só acharam uma coisa em comum. Nossa, o dia que eu vi isso eu entendi porque eu dei certo. E ainda está em tempo para você dar certo, se você entender essa aulinha aqui de hoje. A única coisa que acharam em comum com as mentes brilhantes do Palo Alto, da Califórnia, foi eles estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, e eram pessoas que estudam em muitas cidades e vivem essa transformação de ter muitos amigos ao longo do tempo e não ficar carregando os mesmos de sempre. Essas pessoas são obrigadas a ressignificarem para continuar a sua vida. Os meus filhos ficam assim, papai, já que a escola é do senhor, deixa a professora tal. Aí eu falo, já que a escola é minha, não vai ter a mesma professora. Por quê? Ela me entende. Aí eu falo, sei. Ano que vem você explica seus BO tudo para a próxima. Você vai ter que conquistar mais uma professora, você vai ter que entender ela e você vai ter que fazer com que ela te entenda. Isso é muito bom. Às vezes as mamães colocam o filho na escola, eu quero que a professora Helena do Carrossel cuide do meu filho até o ensino médio. É bonitinho, sim ou não? Ela entende meu filho. O seu filho depois não dá conta de ganhar uma queda de braço na rua. Por quê? Porque ele não dá conta de ressignificar nada. Tudo é meu amigo de infância, minha professora Helena, meu bairro favorito, tudo é a vida inteira. Eu estou te falando. O único ponto em comum que acharam nas mentes brilhantes de Palo Alto foi a ressignificação e o desapego. Eu falei do desapego primeiro. O pilar número 2, ressignificação. Anota o que é. Ressignificação é dar um novo significado. Tem um negócio chamado córtex, que é o córtex do repertório, como é que ele chama? Dorso lateral. O córtex dorso lateral,
É uma palavra junta, tá? Dorso lateral. É um córtex onde tem repertórios. Por exemplo, eu tenho uma tia que qualquer música que você cantar perto dela, ela continua assoviando aquela música. Desculpa, não é cantar a música. É qualquer palavra que você falar perto dela, ela canta uma música. Você fala assim, sair, aí ela começa a assoviar a música. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Ela tem um repertório musical tão absurdo que qualquer palavra que você fala perto dela, ela já começa a assoviar aquela música. Repertório o quê? Musical. Eu conheço pessoas que têm repertórios empresariais absurdos. Qualquer coisa que acontece numa empresa, ela consegue matar aquilo com soluções simples. Eu conheço gente que tem repertório no casamento, consegue resolver qualquer coisa. Geralmente, quem são essas pessoas? São as pessoas que treinam, que ensinam e que transbordam isso. Se você usar seu córtex dorsolateral e tiver muito repertório, isso vai aumentar uma tendência na sua vida. Olha que louco. Vai soltar seu córtex visual e muitas das coisas que antes você ficava apegado, você não vai importar, porque você tem tanto repertório e não fica preso a certas coisas. Se você estudou uma coisa só na vida inteira, ou você veio de uma família que você só conversa uma coisa, você tem uma tendência a ter esse dorso travado, esse córtex dorsolateral, seu repertório é pequeno, então o mundo parece assim um negócio problemático demais na sua cabeça. Por exemplo, vou falar de algumas habilidades que eu construí e algumas competências também. Eu domino em construção civil, em diversas frentes. Amo fazer isso. Tô no meio da construção civil e tem gente brava na construção civil que às vezes não dá conta de dar uma solução num problema e eu chego dando a solução. Eu adoro discutir com o engenheiro. Posso até virar meme nesse pedaço de fala que eu vou falar agora, mas eu não quero ser melhor que o engenheiro, eu não estudei igual ele. Mas o meu repertório, muitas vezes, como tem computação, tem aviação, tem a própria construção, tem a empresarização, tem tudo que você quiser, é o que eu tenho feito nos últimos 20 anos. Um cara vira para mim e fala, não tem como. Eu falo, tem como. E eu sei que vai assinar esse trem aí. Eu falo pro cara, você vai tirar esse pilar aí, nós vamos fazer esse negócio. Aí o cara fala, não tem como. Não é que não tem como, ele não quer assumir aquele problema. Aí a gente começa a pensar fora daquela caixa dele, e sempre teve como, sempre vai conseguir. Se a mente de alguém falou que tem como, aí ele fala, mas vai ficar caro demais. Quem vai pagar sou eu, então tem como. Ou seja, você estava querendo limitar uma situação pelo que você aprendeu, e achando que você ia pagar esse negócio. Quem vai pagar sou eu. Fiz uma besteira esses dias, fui tirar umas pilastras de uma casa, e essa besteira me custou 2 milhões de reais. Só que eu estou feliz, a casa vale dezenas de milhões. E eu fiquei olhando e falei, se eu soubesse que era 2 milhões, dava um jeito de pôr um espelho nessa pilastra. Aí você pensa, cara, que absurdo, como que mandar um prédio de 4 andares, você fala, vai derrubando, vai arrancando, quando chega o projeto, os caras falam, aqui, quanto que custa para trocar essas pilastras de lugar. Porque nós estamos falando de um prédio, e tem como. A maioria fala, não tem, só que a falta de repertório de alguém fala que não tem. Você envolve vários profissionais para abrir esse repertório, aí tudo tem solução. Aí alguém sempre vai esbarrar em alguma coisa. Seu dorso lateral é maduro, você consegue achar soluções absurdas para coisas que podem ser, talvez, pioneiras, coisas que ninguém nunca fez, né? Por isso que é pioneiro, ou coisas de alta complexidade, só que você tem que entender de vários assuntos. Eu odiava matemática. Quando eu percebi que os maiores homens de negócio do mundo sabem fazer contas complexas sem calculadora, eu comecei a gostar da matemática. Eu não gostava de ler. Quando eu percebi que bilionários leem uma média de 50 livros por ano, eu falei, eu sou obrigado a ler. Isso é quando eu não tinha 1 milhão, tá? Coisas que eu odiava fazer, experiências que não tinham nada a ver comigo, eu comecei a adquirir elas para quê? Para dar novos significados. Eu estudei teologia, escuta isso aqui. Eu leio a Bíblia desde 9 anos de idade. Não é ler assim, vou ler correndo, não. Ler estudando, desde os 9. Amante da Bíblia. Só que é engraçado, até hoje eu vejo coisas diferentes no mesmo texto que eu vejo desde os 9. Por quê? A Bíblia mudou o texto? Eu amadureci, eu aumentei meu repertório. Eu aumentei meu índice de governo. Eu sou outra pessoa, então eu consigo olhar para aquele texto e ver ele diferente. Eu passei uma vida inteira olhando para um texto que está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Engraçado demais. A minha vida inteira eu olhava e pensava assim, Diego, Deus vai, se eu quiser um iate, ele vai me dar. Tudo que eu quiser, ele vai me dar. Eu ficava pensando que era isso. Só que quando fala tudo, a maturidade não deixava eu entender que é as coisas negativas também. Tipo assim, ele me fortalece para eu aguentar o tranco, para tomar pancada, é para eu aguentar vivo o negócio. Só que a pessoa lê num nível da vida dela, ela não consegue entender a profundidade daquilo. Ela vai amadurecendo, ela vai entendendo, mas está falando é tudo. Desapegou? Se você desapegar, você não fica doente. Você não fica com raiva. Você não tem que perdoar ninguém. Mas por quê? Porque você já é desapegado. Se alguém faz algo contra você e você fica chateado, você é apegado emocionalmente. Mas essa pessoa não sabe quem eu sou. Eu só faço assim, se vocês quiserem o tratamento, eu uso desse jeito. Senhor, eu estou mexendo com o senhor, não comigo. Eu não sei se você entende a profundidade de uma fala dessa e orar desse jeito para Deus. Você está debaixo do propósito de Deus? Alguém dá conta de falar sim aqui? Então não é da sua conta o que estou falando sobre você. Você está a serviço de um rei. Alguém que falar contra você é contra esse rei. Conta para o rei. Eu vivi em paz por causa disso. Todo mundo chega em mim, tadinho, que fizeram com você na política, fizeram o quê? Tadinha, a cadeirada foi de boa. Fiquei só um dia no hospital. Quando eu estava pilotando lá em Interlagos, eu lembrei do Datena, cara.
Amanhã eu vou correr, a última corrida do ano. Eu estava ontem configurando o carro. E aí eu dei 7 voltas e o meu dedo, onde ele acertou, doeu demais. Mas eu já tinha esquecido da perna. Só que ainda tem alguma coisa aqui nessa mão. Deu uma fissurinha na costela, foi coisa à toa. Mas você não ficou com raiva dele? Do fundo da minha alma, quer saber o que eu achei na hora que ele fez aquilo? Eu fiquei com compaixão dele. Eu fiquei olhando e pensando, o que uma pessoa não é capaz de fazer para sentar na cadeira de prefeito dessa cidade? Aposentei nada, ele arrumou um emprego no SBT, ué. Não está aposentado não, está lá ainda arrancando o suco dele lá. O que acontece? Se você é uma pessoa que vive chateada, vive dormindo com raiva dos outros, tomara que o mundo não ouça o que eu vou falar só com vocês, estão no sabadão aqui, tá? Você é bobo emocionalmente, porque é só para destruir sua vida que você fica aprendendo nisso. Você não sabe o que meu pai fez, nem precisa de me contar, já economiza a minha vida. Só solta da sua. Seu pai deu o melhor dele. Não, mas, deixa eu te falar, a sua história não é pior que a do diabo. A do diabo não tem perdão, a sua tem. O diabo não tem solução, você está cheio de solução. Só que tem uma coisa que o diabo faz, mesmo não tendo solução, ele fala, já que eu não tenho solução, eu vou ferrar aquele bobo ali emocionalmente. Ele acorda todo dia e fala, vou levar mais um para o inferno. Não vou deixar esse negócio aí não. Eu quero que você se mantenha preso. Sabe o que é engraçado? Antigamente, quando tinha menos gente na Terra, você sabe, né, que já teve mais demônio na Terra do que gente, sabe ou não? Hoje tem mais gente que demônio. E é engraçado é que o mundo espiritual tem pavor dos seres humanos de hoje. Antigamente, quer ver, vou provar um negócio. Antigamente não tinha muita assombração, vocês lembram disso ou não? Assombração para lá, assombração. Tinha ou não tinha? Acabou a assombração. Por que acabou a assombração? Tinha mais demônio que gente. Então eles ficavam tentando o povo. Aí começou a ter mais gente que demônio. Os demônios olham para a pessoa e falam, o que nós vamos fazer? Aí os demônios chegaram à conclusão que as pessoas são a própria assombração delas mesmas. Para que eu vou perder meu tempo com você, sendo que eu sei que destrói a sua vida com bobeira? A galera do passado era mais brava. Deixa eu te falar uma coisa. Seja desapegado. Ressignifique. Dê novos significados. Gerando novas experiências. Você vai anotar aí. Listar todas as crenças. Se você não trabalhar suas crenças, você está perdido. Aonde as pessoas ficam? Nas suas crenças. Se você não entender que negócio é esse, de crença. Por exemplo, se você está na internet agora me xingando, você tem uma crença errada no que eu estou fazendo. Alguém pode falar, mas só quer vender mais um curso. Não é eu que quero vender o curso. Se eu fosse de um país onde todo mundo é instruído, eu não ia querer vender curso, eu ia querer vender outra coisa. Conseguiu pegar o código ou não? Se eu tivesse, tipo, lá na Suíça, que tem a melhor qualidade de vida, eu não estava aqui falando, vamos fazer isso ou fazer aquilo. Depende do lugar. Se tem muita gente ganhando dinheiro, ou melhor, fazendo riqueza com curso, significa que a nossa educação é um lixo. Não é isso não? Então, se a educação é desse jeito, aí a pessoa tem uma crença. Vamos ficar contra todo mundo que vende curso. Qual que é o problema disso? As mesmas pessoas que têm a crença contra pessoas que querem educar o país, ensinar o país a viver melhor, elas batem palma para a perversidade, elas amam gente inútil, ela libera qualquer outra coisa que não tem progresso mental para ninguém. Por quê? Porque é um sistema de crença. Por exemplo, essas mesmas pessoas que enchem o saco de curso são as mesmas pessoas que não gostam de liberdade religiosa. Mas como assim? Eu te falo, é a crença. A pessoa quando tem uma crença fraca demais, ela não consegue provar aquilo e ela quer impedir as pessoas que estão prosperando. Ela cria um modelo mental nacional. Um modelo de gente derrotada que persegue gente que quer prosperar. É crença. É verdade ou não? E as pessoas que a gente mais ama faz o que com a gente? A mesma coisa. Por isso usa o passo 1. O passo 1 que é o pilar para você crescer emocionalmente. Desapegue.